culto tem sido uma mensagem, não é? Uma mensagem, obrigado filho, em todos os aspectos. E quando eu sentei ali agora, eu aprendi mais uma mensagem. Às vezes a gente fica querendo arrumar desculpa para fazer as coisas para o Senhor, não é? O irmão João, nosso diácono irmão João, que mês que vem vai completar 86, é isso? Oi? Em janeiro, 86. Ele disse que irmão Célio convocou ele para servir a ceia e ele disse, não posso, né? Mas enquanto estava acontecendo o culto, o Senhor perguntou para ele, por que você não pode? Você não dirige carro? Você não corta um negócio lá na marcenaria que você tem em casa? E aí não teve outro, ele veio para cá, né? Às vezes a gente fica inventando desculpa, não posso. Que o Senhor sempre nos chame a atenção. Mas é bom estar aqui de volta com os irmãos. Na semana passada eu estive lá em Recife, Pernambuco. Estava pregando nos 55 anos de aniversário da igreja de onde eu vim. Já tinha aproximadamente quase 10 anos que eu não pregava lá. E desde que eu saí de lá, nunca fui convidado para o aniversário. Então, foi muito especial, foi muitas emoções. Estive lá na igreja, dormindo na casa da minha mãe e no quarto de guerra, onde o Senhor me chamou e me mandou para o seminário. Então foi uma experiência assim maravilhosa esse tempo. Vim de lá e trouxe comigo um casal, mas não foi na mala não. Fica de pé aí, Bruno e Rafaele, eles são pernambucanos, né? Olha para lá para o pessoal ver vocês. Eu digo que a gente não pode conhecer só a nuca das pessoas, não. A gente fica de costas e só conhece os irmãos pela nuca, né? Eles são de Recife, ficaram encantados, né, com as montanhas aqui, né? E eu disse a eles assim, olha, quando você vê as montanhas, cada dia é uma pintura nova, uma cor nova. Então, quem passa 4 dias aqui não vê quase nada. Precisa passar mais tempo, né, irmãos? Concordam comigo? Hã? E precisa ir lá também, mas para ir lá tem que ter de 15 a 20 anos morando aqui. Eu não cheguei nesse nível ainda não. Que Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ele ministrou, né, o Bruno ontem, um workshop para o batalhão aí do Ministério de Louvor. Está conosco também a mãe da nossa irmã Lana. Fica de pé aí. Esse gritinho aí foi do neto Rafael, tá? Que Deus abençoe, seja bem-vinda. Sinta-se em casa. Também nós estamos em oração, né? A família da Lana, fica em pé também, Lana, tá junto com a mãe. A família está enlutada, né? No sexta-feira, dia 22, Deus recolheu a mãe da nossa irmã Lana, a avó da nossa irmã Lana. Que Deus esteja trazendo conforto ao coração de vocês, em nome de Jesus. Podeis sentar. Quero ainda destacar, nós estamos no final do ano. Geralmente o povo dá presentes, né, final de ano, e tem algumas indicações aqui da nossa livraria. Existe uma série muito boa do C.S. Lewis, e um desses livros que nós temos ali é Como Orar. Se você quer trabalhar e conhecer um pouco mais sobre sua vida de oração, livro de C.S. Lewis está ali na nossa livraria. Domingo que vem é o dia da Bíblia, e não tem coisa melhor do que você dar a Bíblia de presente. Essa Bíblia aqui é infantil. As nossas crianças têm lido nessa Bíblia, é uma Bíblia extraordinária. E quem gosta de devocional, nós temos também devocional aqui de toda mulher para você dar de presente para o ano de 2025. Mas meus irmãos, hoje eu vou pregar em Deuteronômio capítulo 11. Se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 11. E Deus tem uma palavra no nosso coração. Pretendo começar essa mensagem agora de manhã e à noite. Se Deus permitir, nós vamos concluir. Nós iniciamos hoje, é o primeiro domingo de dezembro. Primeiro dia de dezembro. Para nós, batistas brasileiros, comemoramos o mês de dezembro como o mês da Bíblia. O tema da igreja nesse mês é a palavra que transforma vidas. Jesus é a palavra que transforma vidas. A nossa vida, ela foi impactada pela presença de Jesus.
Eu estava na classe da escola bíblica dizendo, irmãos, que privilégio. Hoje nós somos filhos de Deus, não é apenas criatura. Nós nos tornamos filhos, mas só se torna filho aquele que crê em Jesus como seu Salvador. A Bíblia vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, o quê? Filhos de Deus. A saber, aos que creem no nome de Jesus. Então, todo mundo na terra é criatura de Deus, mas só é filho quando você nasce de novo. Então, por causa de Jesus ter vindo à terra, ele nos aproximou de Deus. Deus tem falado muito comigo no livro de Deuteronômio, e eu vou ler na King James atualizada, essa leitura de Deuteronômio capítulo 11. Mas, nesse mês, que é o mês da Bíblia, eu lembrei de um livro, que inclusive eu emprestei a alguém da igreja, e eu não lembro quem foi. Se tiver com você, me devolva. Porque quem eu achei que estava, eu perguntei, ele disse que já me devolveu. Então, o livro é Disciplinas Espirituais, as disciplinas da vida cristã de Donald Whitney, certo? Então, se você estiver com ele e não estava querendo me devolver, hoje nós celebramos a ceia, é comunhão, é perdão. Irmã Cristiane está ali conosco, graças a Deus. Essa semana foi turbulenta, né? As crianças lá, e ela também estava enferma, mas graças a Deus já está todo mundo muito bem. Devemos orar também pela Manu, da nossa irmã Raila. Donald Whitney, no seu livro Disciplinas Espirituais da Vida Cristã, ele diz que há 6 coisas que você deve fazer para absorver o máximo das Escrituras Sagradas. Olha bem, tem muita gente que tem a Bíblia, mas ela é apenas um objeto que ela leva para o culto para ler a Bíblia e leva para casa e ela fica em casa. A propósito, nesse livro do Donald Whitney, ele cita uma frase que eu não vou lembrar agora de quem, é porque se eu tivesse com o livro eu ia ler a frase e o nome, mas aí eu não tive tempo, e está com alguém que vai me devolver esses dias aí. Ele disse o seguinte, eu estou piadista, né? É que eu fui lá em Recife, aí acho que eu me inspirei. Uma citação do Donald Whitney, ele fala que alguém diz assim, a maior tempestade de areia aconteceria na face da terra se todos os crentes pegassem as suas Bíblias empoeiradas que estão nos armários e começassem a ler. De tanta poeira, se todo mundo pegasse para ler, teria a maior tempestade de areia da terra. Mas Donald Whitney, e eu acredito que eu coloquei aí, se vocês acharem, ele fala que nós precisamos fazer 6 coisas para absorver o máximo da palavra de Deus. Ele diz, primeiro você precisa ouvir a palavra de Deus. É o que os irmãos estão fazendo aqui nessa manhã. Você está ouvindo uma mensagem, você está ouvindo um texto bíblico que aqui acompanhamos, você está ouvindo a palavra de Deus. Mas enquanto você ouve a palavra de Deus somente, você está na superfície da absorção bíblica. Eu não sei se você já comeu alguma comida muito deliciosa. Sonho de valsa, quem já comeu? Já comeu? Você gosta? Você costuma colocar ele inteiro assim na boca e mastigar? Quem aqui já pegou sonho de valsa? Tem aquele outro que é imitação, como é serenata de amor. É que os dois são bem parecidos. Quem aqui já comeu assim só a casquinha de chocolate? Aí depois tem aquela casca sem gosto e chega no núcleo. Quem já comeu assim por parte? Já? Ok. Quando a gente apenas ouve a Bíblia, é como você comer uma comida só na superfície. E eu vou dizer mais, tem comida que ela é por etapas, mas o gosto ele é extraordinário quando você come junto. Ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, é estar na superfície.
Ele diz que você precisa ir para um outro nível, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter a prática de leitura da Bíblia. A maioria dos crentes ficam nesses dois níveis, ouvem e leem. Vai se aprofundar mais na Bíblia quando você não apenas ouviu, não apenas leu, mas você começou a meditar na palavra de Deus. Meditar é quando você lê e para pensar, o que esse texto de Deus está falando para mim? E você começa a pensar naquela coisa, no texto, no que Deus está falando para você. Isso é meditar. Mas isso é bom, mas ainda tem mais. Você vai se aprofundar quando você começar a estudar a palavra de Deus. Estudar é quando você está na escola bíblica dominical e você vê, está lendo o texto, mas começa a entender o contexto, onde ele foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito, qual era a ocasião, e aí você começa a ter uma compreensão muito mais profunda daquilo que está sendo revelado por Deus. Você está estudando a palavra de Deus. Você se aprofunda um pouco mais quando você começa a memorizar a palavra de Deus. Memorizar é internalizar. Como, por exemplo, o Salmo 119, versículo 11. Vamos dizer juntos? Escondi a tua palavra para não... Esse esconder é quando você internaliza, memoriza a palavra de Deus. E isso é tão prático que quando Satanás tentou Jesus, o diabo, tudo que ele tentava, Jesus dizia, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Eu pergunto, quando vem a tentação, vocês acham que Jesus fez assim, peraí que eu vou pegar o pergaminho de Deuteronômio, lá no deserto. Foi isso que ele fez? Sim ou não? Ele recitou porque ele tinha o quê? Memorizado. Se Jesus memorizava, eu e você também precisamos memorizar. Agora, se você é um mergulhador, quantos aqui já fizeram mergulho? Alice, você já mergulhou, filha? Eu nem sei, eu não sabia não. Ah, na piscina. Não, eu estou falando de mergulho no mar, no oceano. Eu digo, meu Deus, minha filha fez, eu nem fiz. Fizeram? Yuri e Vanessa, vocês também fizeram mergulho lá, não foi em Fernando de Noronha? Lá naquela ilha maravilhosa do estado de Pernambuco? Não? Maceió, na concorrência, no estado concorrente, mas foi no Nordeste. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, praticar a palavra de Deus é quando você mergulha na profundeza do oceano. Eu vi a Priscila, você mergulhou, você também, porque o Tiago não levantou a mão. Levantou também, mergulhou? Olha aí. Vocês viram coisas que outras pessoas nunca viram. Quando a gente começa a praticar, ou seja, a Bíblia disse isso e você começa a colocar em prática, você vai experimentar coisas que outras pessoas nunca experimentaram. Então, ao longo dos últimos encontros aqui, eu tenho falado sobre o livro de Deuteronômio e como ele tem sido um marco transitório na vida espiritual do povo de Deus. Eu tenho falado aqui que a vida espiritual do povo de Deus, ou seja, a nossa também, ela é feita ou caracterizada por 3 etapas. Libertação, o povo foi liberto da terra do Egito. Edificação da espiritualidade, ou seja, maturidade, quando eles caminharam no deserto. Agora eles vão entrar na terra de Canaã, uma nova conquista. E antes eles entrarem na terra de Canaã, Moisés está relembrando tudo que é importante para eles conquistarem. O capítulo 11 de Deuteronômio também está nesse contexto. Se você quer conquistar um novo nível espiritual, se você quer conquistar uma nova etapa de vida com Deus, se você quer conquistar tudo que Deus quer te dar, você precisa se lembrar do que está escrito em Deuteronômio,
inteiro. E hoje eu quero falar do capítulo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Deuteronômio capítulo 11. E eu quero ler na King James atualizada. Diz assim: portanto, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente aos seus decretos, as suas doutrinas e os seus mandamentos. Fostes vós que passastes pela experiência da disciplina do Senhor e não os vossos filhos. Eles não conheceram, nem viram a ministração de Yahvé, vosso Deus, sua magnificência, sua poderosa mão e misericordiosa, seu braço forte e justo. Vós, sim, fostes testemunhas oculares dos sinais maravilhosos que ele realizou e tudo que fez no coração do Egito, tanto com a pessoa de Faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra, com seus habitantes. O que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as muitas águas do Mar Vermelho, quando vos estavam perseguindo, e como Yahvé os aniquilou para sempre. E o que fez por vós no deserto, até que fostes conduzidos a este lugar. E ainda, o que fez em Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando ficaram sem chão. E a terra abriu sua boca e os devorou, juntamente com as suas famílias, tendas, tudo que os acompanhava no meio de todo Israel. Vossos olhos foram testemunhas de toda a portentosa obra que Yahvé realizou. Até aqui. Pai, diante da tua palavra, que é viva e poderosa, a minha oração é que o Senhor venha tocar no nosso coração mais uma vez nessa manhã, que sejamos transformados, edificados, moldados pelo poder do teu Espírito Santo. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje é um relacionamento de amor. Um relacionamento de amor. Moisés está fazendo uma retrospectiva, e é muito interessante porque ele está falando com os pais, ele está falando com os líderes de Israel e dizendo: olha, vocês viram tudo o que Deus fez lá na terra do Egito. Toda a disciplina de Deus. Como ele libertou o povo, como ele pesou a sua mão sobre Faraó. Quando vocês estavam em aperto entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, como Deus trouxe livramento, abrindo o Mar Vermelho e vocês sendo salvos. E é nessa perspectiva que vem a palavra do Senhor para nós nessa manhã. A nossa experiência com Deus, um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que tem manifestado o seu poder, deve nos levar a uma postura diferente com Ele. Hoje eu quero pregar só sobre o versículo 1. O versículo 1 de Deuteronômio capítulo 11 diz assim: portanto, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente aos seus decretos, às suas doutrinas e aos seus mandamentos. Quer dizer, quando nós olhamos para tudo o que Deus já fez por nós, não há outra resposta que podemos dar para Ele, a não ser nos rendermos ao seu amor. A palavra de Deus é insistente em nos mostrar que o segredo de sucesso de nossa vida está diretamente ligado ao relacionamento com a palavra de Deus. Amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente aos seus decretos. Não tem como você dizer: eu amo a Deus
e não ter um relacionamento direto com a palavra de Deus. O verdadeiro amor a Deus está diretamente associado à nossa obediência à palavra de Deus. Não há amor a Deus dissociado, ou seja, separado da obediência à sua vontade nas Escrituras. Ora, quem é que fica feliz? O pai, a mãe, que diz ao seu filho, faça isso, faça aquilo, e o filho ou a filha imediatamente desobedece e faz diferente. Eu pergunto a vocês, um pai ou uma mãe que diz para o filho fazer algo para o bem dele, e ele não obedece, o pai e a mãe ficam tristes ou ficam felizes? Tristes. Quando o pai e a mãe diz, vai tomar banho, está querendo cuidar da criança, e o filho não obedece. Eu estou falando de uma coisa básica, mas há outros princípios, há outros valores, direcionamentos de pais, que os filhos desobedecem e quebram a cara. A mesma coisa acontece com Deus. Todos os seus mandamentos, todos os seus princípios, são princípios de vida, são princípios que nos salvam. E Deus nos dá a direção para o nosso próprio bem. Eu não posso dizer para Deus, eu te amo, se eu não me preocupo em viver a sua palavra. Então, para conquistar a terra prometida, Moisés está mostrando para o povo de Deus que a bênção dessa conquista está fundamentada em um relacionamento de amor. Esse foi o destaque que Deus foi falando no meu coração, relacionamento de amor. E é importante a gente pensar nisso, por quê? Porque tem gente que é obediente à palavra, mas porque está sendo obrigado. É obediente a um princípio bíblico, não porque na igreja tem que fazer isso. Vive porque é uma regra, vive porque é uma obrigação. Eu estou afirmando nessa manhã que se você está obedecendo o mandamento de Deus por obrigação, você ainda não compreendeu o amor de Deus por você. Deus não quer que você o obedeça por obrigação, enfiando de goela abaixo. Ele quer que você obedeça porque você o ama, porque você reconhece o amor dele por você. Ao longo das Escrituras, Deus tem convidado o seu povo a amá-lo de todo o coração. Isso é um desejo expresso por alguém que ama. Veja bem, uma pessoa que maltrata a outra o tempo todo, é ruim, maltrata, não agrada, ela nunca vai cobrar o amor do outro. Não uma pessoa normal. Uma pessoa talvez doente, mental, pode fazer maldade e exigir amor. Mas uma pessoa na sua naturalidade, se ela nunca revela amor, ela nunca vai esperar amor. Por quê? Porque ela não sabe o que é amar. Quando a Bíblia diz que Deus está dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, é porque Ele sabe que a nossa vida foi criada em amor. Ele derrama todo o seu amor por nós e Ele tem uma expectativa. Da mesma forma que eu amo, eu quero ser amado. Quando eu era junior e virando adolescente, eu comecei a ouvir entre os adolescentes da igreja o povo dizendo assim, ou eu acho que foi sobre meu irmão, e dizendo assim, olha, aquilo ali é um amor não correspondido. E aí quando eu era junior, eu digo, como assim amor não correspondido? Alguém escreveu uma carta e ninguém trouxe a carta de volta na correspondência? Depois eu fui entender que o amor correspondido é quando alguém declara o amor, é quando alguém oferece amor e a outra pessoa diz, eu não quero esse amor, ou ignora esse amor. Às vezes a nossa vida com Deus tem sido um amor não correspondido, mas da parte de Deus Ele sempre vem derramando o seu amor por nós, e somos nós que não temos correspondido ao amor de Deus. Nenhuma pessoa normal exige amor do outro a quem ele maltrata, isso é ilógico. Deus nos convoca ao amor porque Ele nos gerou em amor e Ele nos gerou para um relacionamento de amor.
A grande verdade é o seguinte: a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles existem eternamente em um relacionamento de amor, onde o amor transborda, onde o amor existe eternamente, e por isso eles nos criaram. Por isso que Deus nos criou, mas nos criou para um relacionamento de amor com Ele também. E por incrível que pareça, o pecado rompeu com isso. E hoje o que nós mais queremos com Deus não é um relacionamento de amor. A gente está muito mais acostumado com práticas religiosas, rituais, atividades, do que eu vim aqui porque eu quero me encontrar com Deus. Eu vou ler a Bíblia porque eu quero ouvir Deus falar. Eu quero estar na presença de Deus. Então, eu estou te dizendo, Deus está te chamando para experimentar com Ele um relacionamento de amor. Nesse sentido, eu quero fazer algumas afirmações. Primeiro, o relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. O relacionamento com Deus não é um relacionamento onde nós temos algumas obrigações a realizar. O relacionamento com Deus é um relacionamento tanto de amor que João, conhecido como discípulo amado, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O discípulo conhecido como discípulo amado, o discípulo que era cheio de amor, ele afirma: olha, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem amamos, Ele é o amor. Versículo 16 de 1 João, capítulo 4, ele repete mais uma vez: e nós conhecemos o amor, e cremos nesse amor, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então, o relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, onde Deus é todo o amor existente, está nele, Ele é amor, e Ele nos convida para esse relacionamento. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, ele vai dizer assim: Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É muito interessante porque esse verbo aí, derramar, no grego, ele tem um significado muito interessante. Aliás, a língua grega, o verbo, ele é um pouco diferente do português. Para o português, o que mais importa no verbo é a gente saber o tempo verbal. Se ele aconteceu no passado, se ele acontece no presente ou se ele vai acontecer no futuro. No grego, o mais importante não é se foi no passado, se está sendo no presente ou se vai acontecer no futuro. No grego, o mais importante do verbo é saber como ele aconteceu, como ele se deu. E esse verbo derramar, nesse versículo de Romanos 5, versículo 5, ele dá a seguinte intenção: o amor de Deus foi derramado de uma forma pontual, e isso aconteceu na cruz do Calvário, mas ele vem derramando ao longo da história humana. Ora, é mais ou menos assim: algo pontual que gera consequências contínuas. Paulo está dizendo que o amor de Deus, ele é tão impactante, foi tão marcante, que ele foi transbordado na cruz do Calvário e vem impactando a nossa vida até hoje. É tão difícil traduzir esse verbo para o português, que algumas versões vai dizer: o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Em algumas versões vai dizer: o amor de Deus está sendo derramado. Porque ele foi derramado lá atrás, mas ainda está sendo derramado até aqui. A grande verdade é que o relacionamento que Deus quer ter conosco é um relacionamento de amor. E tem muita gente que ainda acha que viver a vida com Deus, talvez por isso que muitos se afastam, é
é um relacionamento de obrigações. Não, é porque Deus me ama, é porque Ele me ama tanto, é porque eu conheci o amor de Deus, que eu me rendo a Ele e obedeço a Ele, porque eu sei que o que Ele tem para mim é o melhor. É o amor de Deus que nos leva à prática da obediência. Na Nova Almeida Atualizada, Romanos 5 diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Aqui ele está falando de uma ação contínua no presente. A NVT vai dizer: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito para nos encher com o seu amor, algo apontando para o passado. A NVI vai dizer: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Mas a grande verdade é que se existe uma marca, se existe uma impressão que a Bíblia quer deixar muito clara, é que Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Aí talvez você pergunta: mas como Ele demonstrou esse amor? Eu vou dizer algumas maneiras. Ele nos ama manifestando a sua benignidade. Por exemplo, olha o que diz o Salmo 103, e agora eu vou para a NVT, por isso que eu estou com 4 Bíblias aqui na frente, tá? O pessoal da mídia me ama por causa disso. Salmo 103, mas eles têm um script, eles sabem a versão que eu estou falando aqui. Salmo 103, olha o que o salmista está dizendo, e aqui é uma declaração de quem está experimentando Deus. Não é uma filosofia, não é uma utopia. É o povo de Israel experimentando Deus na prática e eles declarando. Salmo 103, do 8 até o 11. Diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de misericórdia, cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois o seu, o que é que está dizendo aí? Pois o que, irmãos? Pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. Versículo 13, desse mesmo capítulo. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso, compassivo para os que o temem, pois Ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo, desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem duram de eternidade a eternidade. Vamos recitar juntos o versículo 17, vamos juntos? Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos. Quer dizer, uma certeza que o judeu tinha, uma certeza que nós também podemos ter, é que Deus, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele derrama o seu amor por nós. O Salmo 106, versículo de 1 a 3, é outra declaração. Salmo 106, versículo de 1 a 3, diz assim: louvado seja o Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como Ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Salmo 108, de 1 a 5, a palavra do Senhor vai dizer: meu coração está firme em Ti, ó Deus,
Por isso cantarei louvores com todo o meu coração. Despertem lira e harpa. Quero acordar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor é mais alto do que os céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Então, o povo de Deus tem plena convicção de que Deus é amor. E o nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado neste amor. Ele nos ama, e a Bíblia vai declarar isso porque Ele demonstra o seu amor. Mas Ele nos ama nos salvando. Nos salvando. Olha o que diz o Salmo 107, versículo 1. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aí eu vou pular alguns versículos. Versículo 6. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou dos seus inimigos. Versículo 13. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou dos seus inimigos. Versículo 19. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Versículo 28. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou dos seus sofrimentos. O Salmo 107, o salmista está fazendo a retrospectiva e dizendo, olha, o povo de Israel passou por isso, isso, isso e isso. Mas quando clamaram, o Senhor livrou. Eles passaram por outra dificuldade, mas quando clamaram, Ele salvou o seu povo. Por quê? Porque dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então, o amor de Deus é demonstrado por nós, nos salvando. Ele nos criou em amor. Olha o que diz Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quer dizer, ele nos criou também em amor. Você não foi criado por acaso, meu irmão. Você não surgiu do acaso. O amor de Deus transbordou ao ponto dele criar você. Você foi tecido no ventre da sua mãe, e o Salmo 139 vai dizer isso. Deus estava ali, olhando e criando a sua forma. E tudo isso em amor. Como eu posso obedecer a Deus por causa de obrigação? Como eu posso e quero viver a prática da palavra porque eu sou obrigado ou porque é uma regra? Não. Se você está vivendo assim, você não entendeu nada do Evangelho. Eu quero viver a palavra de Deus porque o amor de Deus é transbordante no meu coração. Ele nos ama enviando o seu Filho, vamos dizer juntos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, Deus derrama o seu amor, Deus nos salva por amor, Deus nos trouxe o resgate dos pecados, demonstrando o seu amor, enviando o seu Filho por nós. Quer dizer, o amor de Deus deve ser compreendido por nosso amor. O amor de Deus deve ser correspondido pelo nosso amor. Ele nos ama e por isso eu quero amar a Deus. Nosso amor para com Deus é expresso pela obediência à sua vontade. Agora eu não posso dizer assim, não, eu entendo que Deus me ama. E eu quero dizer para Deus, eu te amo. E a gente fica cantando, eu te amo, Senhor, eu te amo. A Bíblia está dizendo que o nosso amor,
ele está diretamente ligado à nossa obediência à sua palavra. Então, a desobediência de um mandamento do Senhor, mandamento que gera vida, é uma clara declaração de rebeldia. O verdadeiro relacionamento, o relacionamento correto com Deus, está baseado num relacionamento de amor. Eu afirmo a você, a minha obediência a Deus ao longo desses anos de experiência com Ele, tem sido fruto do impacto do amor de Deus na minha vida. Eu não me lembro de ter obedecido a nenhuma ordem do Senhor, retrucando, dizendo, eu vou obedecer, mas eu não queria. Como a criança faz, você já deve ter visto, eu até falei na classe da escola dominical, às vezes a gente dá uma ordem para a criança, ela faz, mas ela faz assim, ó. Já aconteceu na casa de vocês? Aí lá em casa a gente diz assim, volta, seus pés não pesam tanto não, vai direito. Aí diminui, mas ainda é assim, né? O que é que está dizendo? Eu estou obedecendo, mas eu não quero. Aí volta de novo até que vá assim, mas ainda com a cara. E a gente faz assim com Deus também. Só que eu vou dizer uma coisa a você, não é esse tipo de obediência que agrada a Deus. Não é esse tipo de obediência que gera um relacionamento saudável com Deus. Deus quer que você seja obediente em reconhecimento ao amor de Deus. Eu não lembro de obedecer a Deus retrucando, ou mesmo ser um jovem resmungando, mas sempre que eu me ajoelhava, orava e me deparava com a palavra de Deus, o seu Espírito preenchia o meu coração com um amor tão significativo que eu só podia fazer uma coisa: me render em obediência a Deus. Não devemos obedecer a Deus por medo. Tem gente que obedece a Deus, está na igreja por medo. A verdadeira obediência é fruto de um relacionamento de amor com Deus. Deus me ama e eu amo e reconheço o seu amor. Então, por isso, eu quero ser obediente. Meus irmãos, nesse mês a gente vai refletir sobre esse nosso relacionamento com Deus e a palavra. Eu quero desafiar você a assumir uma postura diferente. Eu não quero ler a Bíblia porque o pastor está dizendo. Eu não quero ler a Bíblia porque crente tem que ler a Bíblia. Eu quero conhecer esse Deus que se revelou a mim. Em 1º de janeiro, nós vamos começar um plano de leitura bíblica diferente. Eu nunca vi, pode já ter acontecido em alguma outra igreja, mas eu nunca vi. Geralmente a gente lê a Bíblia inteira em um ano, às vezes cronologicamente, a meses diferentes, mas eu vou propor, e eu já estou propondo à igreja, lermos a Bíblia um capítulo por dia, juntos. Nós vamos começar em 1º de janeiro, deixa eu ver a data aqui que eu coloquei, em 1º de janeiro de 2025. E juntos nós vamos ler até 3 de abril de 2028. Então vocês vão ter que me aguentar até lá, pelo menos. A gente vai buscar se encontrar todo dia com Jesus. E vamos buscar um relacionamento de amor onde eu quero te ouvir, Jesus. Eu quero ouvir o Senhor falar. Mas a declaração que eu quero que você saia dessa manhã aqui é o seguinte: o relacionamento que Deus quer ter com você é um relacionamento de amor. Por quê? Porque Ele te ama. E Ele quer ser correspondido nesse amor. Eu quero saber, e você pode refletir aí, será que é assim que eu estou me relacionando com Deus? Ou eu vou para a igreja por obrigação? Eu faço isso porque eu sou obrigado? Ou mesmo que você ame a Deus, quer estar aqui, mas quando é para obedecer, faz isso resmungando? Eu queria que a gente orasse por isso e pedisse ao Senhor. Se você quer dizer a Jesus nessa manhã: Deus, eu quero mudar o meu jeito de me relacionar contigo. Eu quero me relacionar com o Senhor através de um relacionamento de amor. Se você quer dizer isso para Jesus nessa manhã, fica de pé. Eu quero orar por você.
Talvez você queira dizer assim, não, eu tenho um relacionamento de amor com Deus, mas eu quero mais ainda. Eu quero declarar o meu amor, eu quero crescer num relacionamento de amor com Deus. Se é isso que você quer dizer para Jesus, eu quero orar por você. Fica de pé. Só quem quer dizer isso para Jesus, tá? Eu quero desenvolver o meu relacionamento de amor, não um relacionamento de obrigação, mas eu quero te amar. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã, reconhecendo que o Senhor tem demonstrado o teu amor ao longo de toda a história humana. E talvez nós fomos atraídos à tua presença e convivemos com o Senhor com tantas obrigações, e fazíamos isso porque alguém disse, tem que ser assim, tem que fazer isso. Não, Senhor, nós não queremos estar aqui por obrigação, nós queremos estar aqui com amor. Nós queremos estar diante do Senhor e viver em um relacionamento constrangido por tanto amor que o Senhor tem por nós. E queremos assumir o compromisso de buscar esse relacionamento de amor mais profundo com o Senhor e com a tua palavra. Faz isso, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé e encerrar.